Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Denise Toledo, seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a Unicamp, então eu já tô imaginando que vai ser um vídeo bem longo, bem extenso, e eu já peço desculpa desde já, porque eu tenho muito hábito de gravar com o celular na câmera frontal pra me ver e criar mais confiança. Então, às vezes eu não olho pra câmera e eu fico olhando pra mim, então eu peço desculpa desde já, né? Mas aguenta aí que vai dar tudo certo. Eu queria muito que esse fosse um vídeo mais de uma conversa, porque tem muita coisa pra falar sobre a Unicamp. Explicar o que é a Unicamp, o que tem dentro dela, enfim, por aí vai. Então eu separei 6 tópicos, né? Eu anotei num caderno aqui, de coisas que eu quero falar sobre, e, assim, tentando fazer um paralelo com as minhas experiências, porque eu estudo lá, então eu acho que dá pra gente falar bastante coisa e agregar. Vamos lá. 4 anos atrás eu já gravei um vídeo falando sobre a Unicamp. Eu vou deixar aqui como sugerido, caso vocês queiram ver. E naquela época eu estava no meu primeiro ano de faculdade, esse é o meu quinto. Isso foi em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Isso, eu tô no meu quinto ano. E 4 anos atrás eu gravei um vídeo falando sobre como era a Unicamp. E naquela época eu ia e voltava todo dia de van de Mogi Guaçu. No caso eu estudava na Unicamp de Campinas. Estudava não, eu estudo, né? Na Unicamp de Campinas. E aí eu ia e voltava todo dia de van à noite, o meu curso eu fazia no período noturno. E então naquela época eu gravei o vídeo contando essa experiência de uma pessoa, barulho da moto, de uma pessoa que vai e volta todo dia, né, mas que, assim, conhecia um pedaço só da faculdade. Então, eu queria tentar fazer... Eu sei que esse vídeo vai ficar longo, então eu vou separar ele nesses 6 tópicos, né, que eu coloquei aqui. E aí depois eu vou colocando por partes no YouTube. Mas eu já tô avisando desde já que é um vídeo um pouco mais extenso. A primeira coisa que eu queria trazer e explicar melhor é o que é Unicamp e o que é a Unicamp, né? Tem muita gente que conhece a Unicamp por ser um hospital, né? De verdade, assim, você estuda na Unicamp, você faz medicina, né? Tem muita gente que pergunta isso. E a Unicamp não é só um hospital. Tem um hospital dentro da Unicamp, aliás, tem alguns hospitais, mas a Unicamp não é só hospital. Na realidade, ele é só uma parte dela. A Unicamp em si é uma universidade, chama Universidade Estadual de Campinas. E ela oferece hoje, eu tava vendo no site antes de gravar esse vídeo, 70 cursos. Então, é uma baita universidade, é uma das maiores do Brasil, se eu não me engano. Eu não sei se ela ou a USP é maior, acho que a USP é maior que a Unicamp. Mas é uma das maiores universidades do Brasil e da América Latina também. Então, ela é gigante e ela não se resume só ao hospital. Apesar de ser um hospital muito conceituado e tudo mais, o curso de medicina da Unicamp ser excelente, né, ter uma ótima reputação, a Unicamp é muito, muito mais do que só o hospital. Então, ela é uma universidade. E eu já queria aproveitar e tentar explicar um pouquinho a diferença entre universidade e faculdade, porque eu acho que explicar isso vai ajudar a entender um pouco sobre a estrutura da Unicamp. A faculdade é quando você tem um prédio, né? É como se a faculdade fosse um prédio, entre aspas, vamos pensar assim, um terreno, que engloba alguns cursos ali, e a universidade ela é algo maior do que isso, que é o caso da Unicamp. Como assim? Por exemplo, lá na minha cidade, em Mogi Guaçu, a gente tem algumas faculdades lá, e é um terreno, tá? Tem alguns prédios até, e aí, engloba lá, sei lá, 15 a 30 cursos cada faculdade. Mas nesses cursos, eles são todos realizados unicamente daqueles prédios, assim, como se não tivesse uma separação de cada curso, né? Eles são dados nas mesmas salas, tem uma biblioteca, só tem uma biblioteca que engloba todas as áreas, enfim. Enquanto que a universidade, ela é algo muito maior.
Eu vou dar o exemplo da Unicamp, que eu acho que vai ajudar a entender melhor. Eu, por exemplo, estudo no IFISH, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, né? Eu faço ciências sociais lá. E aí no meu instituto é um terreno e ele tem 6 prédios. Um deles eu não tenho ideia para que serve, mas só para vocês terem uma noção, no terreno do meu instituto, no instituto que eu estudo, são seis prédios. Tem a biblioteca do meu instituto, então cada instituto da Unicamp tem a sua própria biblioteca. A biblioteca do meu instituto é considerada uma das maiores da América Latina. Eu não sei se é a maior ainda, eu sei que já foi, eu não sei se ainda é, preciso me atualizar. Mas para vocês terem uma noção, tem o subtérreo, o térreo, o primeiro andar e o segundo andar. Então, tipo, é uma baita faculdade, é uma baita biblioteca, só que é uma biblioteca só do instituto que eu estudo. O instituto que eu estudo engloba 3 cursos: filosofia, história e ciências sociais. Então, tipo, você tem uma biblioteca de 4, tipo, subtérreo, térreo, primeiro andar e segundo andar, né? 4, não sei explicar, enfim. Só para 3 cursos. Então, assim, é muito separado. Tem o prédio só da administração, cada instituto tem a sua própria direção, seus próprios coordenadores, né? Cada curso, né? Não é nem só cada instituto, cada curso tem os seus próprios coordenadores. Tem um instituto da pós-graduação, instituto não, o prédio da pós-graduação, tem o prédio onde tem as aulas da graduação, tem o prédio em que ficam os núcleos de pesquisa e a sala de laboratório que qualquer aluno pode usar, né, daquele instituto. Então, tipo assim, é muito, muito, muito gigante. Eu vou deixar depois aqui pra vocês, em algum momento desse vídeo, o mapa da Unicamp pra vocês terem uma noção do que eu tô falando pra vocês. Eu, particularmente, não conheci a Unicamp inteira ainda. Eu não fui nem no museu da Unicamp. Então, tipo, eu tô no meu 5º ano. Preciso visitar mais lá, né? Mas, enfim, é só pra vocês terem uma noção de como é diferente, né? Do que significa uma faculdade e uma universidade, assim. A universidade, ela é como se tivesse várias faculdades dentro dela, assim, né? Ela é algo muito maior, que é o caso da Unicamp, da USP, da Unesp, da Federal do Rio, da Federal de Minas, enfim, né? Sempre tem o Uzinho lá na frente, né? Uma outra coisa que é importante a gente falar é sobre como entrar dentro da Unicamp, né, o que precisa para estudar dentro da Unicamp, o que precisa pagar para estudar dentro da Unicamp. Isso eu acho que é um ponto mais chocante, assim, porque eu sei que muita gente não sabe, mas a Unicamp, ela é uma universidade pública, então qualquer pessoa pode estudar lá, entendeu? Você não precisa pagar para estudar na Unicamp. E, tipo, tem muita gente que fica chocada com essa informação, que acha que a Unicamp é uma universidade super cara para estudar. E ainda não. Graças a Deus, ainda é uma faculdade, é uma universidade pública, gratuita, que o Estado, o governo, paga pra gente estudar lá. Não, é o Estado que paga, né? O governo de São Paulo, mas o governo federal, ele ajuda um pouco ali também. Então, assim, eu, qualquer pessoa pode ir estudar no Unicamp, né? Eu vim de escola pública, estudei minha vida inteira em escola pública e eu estudei pra caramba, né? Obviamente, eu vim de uma ETEC, né? Que é um tipo de escola pública que não condiz com a realidade da qualidade do ensino nas escolas públicas que a gente tem, né? Por aí. Mas qualquer pessoa pode estudar lá, né? Só que o que precisa fazer? Precisa passar no vestibular. E ali, obviamente, é um momento em que há um grande filtro, né, das pessoas que vão entrar dentro da faculdade. E aí precisa estudar bastante para conseguir passar. E aí, como que é o vestibular? Hoje o vestibular ele é um pouco diferente de quando eu fiz. Então, eu vou contar um pouquinho de como foi quando eu fiz, mas eu sei que mudou um pouquinho, mas eu acho que nada, tipo, muito assim, né? Eu acho que a estrutura é básica é a mesma. Quando eu fiz o vestibular, eram 2 fases, ainda é 2 fases. A primeira fase era uma prova com 80 ou 90 questões, acho que era 90 questões. E eram todas múltipla escolha, ou seja, xizinho. E aí era separado por
9 áreas do conhecimento, eu acho que era 10 questões para cada área. Era inglês, língua portuguesa, matemática, física, química, biologia, geografia, sociologia e por aí vai, né? As matérias que a gente tem no ensino médio. E aí, qual que é o pré-requisito, o pré-req para ir para a segunda fase? Você precisa acertar pelo menos uma questão de cada área, né? Então, vai ter lá, a hora que você vai fazer a prova, quando eu fiz, começava pelo inglês. Aí vai estar lá escrito assim em cima, inglês. Aí vai ter as questões, né, embaixo, né, nas folhas. Aí você preenche lá, vai lendo as questões, vai respondendo. Aí depois que acaba as questões de inglês, vai aparecer lá, química, sei lá. Aí vai ter as questões de química e por aí vai. E aí, então, o pré-requisito para passar para a segunda fase é acertar no mínimo uma questão de cada área. E aí, para ir para a segunda fase, existem duas barreiras, vamos dizer assim. A primeira é essa que eu citei, que tem que acertar pelo menos uma questão de cada área, senão você já está eliminado. E a segunda é que, sei lá, por exemplo, no meu curso, quando eu entrei, eram 65 vagas. E aí eles fazem um percentual, que eu não vou saber dizer, eu acho que cada curso, esse percentual é diferente, eu acho, não sei. Mas vamos supor assim, 10%, sei lá, serão 65 vagas no meu curso, então, sei lá, 50, tipo, sei lá, 300 pessoas se inscreveram para aquela prova vão passar, entendeu? E eles fazem tipo isso, assim, é uma porcentagem em cima da quantidade de vagas que tem. Aí precisaria fazer o cálculo aqui, gente, eu sou de sociais, não é matemática, então dá uma ajuda aí, né? Dá um desconto. Mas é basicamente isso, entendeu? É como, tipo, se são 50 vagas, sei lá, essas 50 vagas, a gente passa 250 para a segunda fase. Se é 65, a gente passa 300. É uma coisa assim, meio tabelada, entendeu? E aí, se você consegue acertar todas as questões da primeira, todas as questões, pelo menos uma questão de cada área na primeira fase, você já está classificado, né? Você não está classificado para a segunda fase, mas você não foi eliminado da primeira fase, entendeu? Você se classificou da primeira. E aí, para se classificar na segunda, eles vão vão criar tipo uma nota de corte. Então, eles vão pegar do que acertou mais questões ao que acertou menos, né? Eles vão fazer uma lista. E aí, até quem tiver no número 300 lá, vai e passa para a segunda fase. Aí, eu acho que se tiver um empate, eles passam um pouco a mais ou um pouco a menos, enfim. E aí, para a segunda fase. E aí, tipo, a primeira fase é feita, se eu não me engano, no final de novembro. Ou no final de novembro, é isso mesmo. E aí, o resultado da primeira fase sai no começo de dezembro. E a segunda fase é um mês depois, em janeiro. E aí, a primeira fase é feita em um dia. Eu acho que são 5 horas de prova, se eu não me engano. E aí, a segunda fase, quando eu fiz, eram 3 dias. E era, tipo, domingo, segunda e terça. Era seguido. E, se eu não me engano, hoje é tipo sábado, domingo e um domingo depois. 2 domingos, é uma coisa assim. Parece que hoje não é mais diretão. Mas eu vou ver certinho e eu deixo aqui embaixo se é diretão ou é pro final de semana. E aí, na segunda fase, além das áreas do conhecimento, né, igual na primeira fase, tem a redação também. E aí, quando eu fiz, pedia dois tipos de redação, né? Eram 2 tipos de textos diferentes para fazer. E cada dia da segunda fase era algumas áreas, né? Tipo, o primeiro dia era redação em língua portuguesa, se eu não me engano. O segundo dia era geografia, história e biologia. E no terceiro era física, química e matemática. E aí, são tipo 2, 3 questões por área, só que são dissertativa. Então, tem a questão e você tem que responder escrevendo mesmo, né? E aí, eles contam o raciocínio, enfim, eles têm o método de cálculo deles lá para classificar os alunos para entrar dentro da faculdade.
Então, basicamente é isso, assim, né? É bem cansativo. Eu lembro que, nossa, eu não tava aguentando mais o meu pulso no segundo dia. E tinha que ir pro terceiro, sabe? Eu nem mexi no celular, assim. Porque um dia eu mexer no celular pra não, pra não ter risco de quebrar meu pulso, porque o tanto que eu escrevi, meu Deus do céu. E aí você faz a segunda fase em janeiro. O resultado sai no começo de fevereiro, geralmente, e aí é tudo muito rápido, assim. Você passar, você já tem que garantir sua vaga pelo site, depois você tem que vir na Unicamp para ir no instituto de novo, e depois de novo, e aí começa as aulas. E aí, uma coisa super importante, né, que eu acho importante deixar a falada aqui, é o seguinte. Nem todo mundo passa na primeira fase. Nem todo mundo que está dentro da Unicamp passou na primeira, nem na segunda e nem na terceira fase. Porque tem muita gente que, quando vai prestar vestibular, não presta só Unicamp, né? Presta USP, presta Unesp, pensando aqui no estado de São Paulo. E aí tem gente que tem muita sorte, sorte assim, né, gente? Né? Estudou bastante e consegue passar, não só na Unicamp, mas nas outras universidades. Desculpa. E aí tem gente que tem a sorte, né, de passar e aí decide não ficar no Unicamp. E a pessoa às vezes passou na primeira fase, mas passou, sei lá, na USP também. A pessoa mora em São Paulo e pra ela fica muito mais cômodo ficar por lá, né? Você passou no campus da USP de São Paulo, né? E aí fica por lá. E aí, então, tipo, a pessoa passou na primeira fase. Aí ela não pega aquela vaga. Aí o que a Unicamp ela vai fazer? Ela precisa preencher aquelas vagas, né? Então ela vai fazer a segunda chamada. E aí, se você não ficou, sei lá, no meu curso eram 65 alunos, às vezes você ficou em 80, né, na posição 80. E aí, 15 alunos que passaram desistiram, não como que fala, não confirmaram a vaga, e aí a Unicamp vai lá e vai chamar, entendeu? E tem muita gente que não passa na primeira e na segunda chamada e desiste de ficar de olho. Mas não desista, porque nossa, já aconteceu já, eu conheci vários, durante esse tempo eu conheci vários alunos que passaram na quinta, sexta, sétima chamada, gente. Então, porque o pessoal vê que não passou na primeira nem na segunda chamada e já desiste. E não pode ser assim, sabe? Se não passar, fica de olho, tem que persistir mesmo, sabe? Mesmo que passou um mês, ainda tá chamando gente, fica de olho, tá? Porque não desiste, real, assim, oficial, tá bom? Então, ó, eu hoje expliquei o que é a Unicamp, que a Unicamp é uma universidade pública, quantos cursos são oferecidos, 70 cursos, e entre esses cursos tem duas opções, né? Tem o curso noturno e o curso no período integral. E aí eu vou falar de um tema que chama permanência estudantil e eu acho que esse é o maior tema, né? Tipo, vai ser a parte do vídeo mais longa. Então eu vou meio que pausar e aí a gente continua, entendeu? Como se fosse um segundo vídeo.